verso de número 7. Vai cantar também comigo, Rafinha, ou não? Canto, Reuel. Todos acharam? Jeremias, capítulo de número 8. Nós vamos ler o verso de número 7. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala socorro. Acompanha na tela então. Pera, Gabi, sem problema. É a Gabi, né, gente? Vamos esperar. Aluno do Marco Melo, isso aí, ó. Meu Deus. Pastor, você deu alguma coisa pra essa menina? Ela não tá bem hoje, eu acho. Vocês estão sentindo, né? Que ela não tá legal, né? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: até a cegonha no céu conhece as estações. Repita comigo: estações que lhe estão determinadas. E a pomba, a andorinha e o tordo observam a época de sua migração. Mas o meu povo não conhece as exigências do Senhor. Feche seus olhos. Pai, obrigado. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor venha nos direcionar na noite de hoje em relação à tua palavra, Pai. Nós te pedimos que a tua presença venha sobre nós, que a tua glória venha sobre nós. Nos ensina, Deus, sobre a tua palavra, Pai. Toda parte da natureza, tudo aquilo que o Senhor criou, Deus, entende que existe um tempo determinado para cada coisa, Deus. Os céus, os mares respeitam os limites, eles entendem as coisas, Pai, mas o teu povo não entende as suas exigências. Nós não entendemos as suas estações, mas que nessa noite, Deus, o Senhor venha falar conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Tem alguns dias que Deus tem me incomodado sobre isso, e Ele tem construído uma mensagem dentro do meu coração. Quando eu preguei sobre raízes, gerar raízes, numa quarta-feira, eu comecei a perceber que existe algo muito profundo em relação à natureza. A natureza, ela nos ensina muito sobre o Evangelho. A Bíblia vai dizer que os céus e a terra proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Os pássaros louvam ao Senhor, os animais louvam ao Senhor, e toda a criação nos ensina que existe um processo. Por exemplo, se você for, eu já falei isso algumas vezes, se você for pegar um pé de manga, ele respeita a estação de produção dele, ele não está produzindo manga o ano inteiro. Ele respeita a estação que está vivendo. O morango respeita a estação. Cada fruto que é gerado respeita a etapa, as fases. Gente, vocês precisam entender que a vida ela tem algumas estações, algumas fases, alguns pontos que você precisa reconhecer também na sua vida. E Jesus, um dia conversando com os discípulos, e alguns religiosos estavam perto, ele repete essa mesma coisa que Jeremias está falando. Ele vai dizer em Lucas capítulo 12, verso de número 54 ao 56, diz assim, dizia ele à multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover. E assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor. E assim ocorre. E aí Jesus olha para a multidão e fala assim: hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente? Como que vocês não conseguem entender as estações atuais, o tempo presente? Como que vocês não conseguem identificar isso na própria vida de vocês? E diversas pessoas que eu tenho atendido nos últimos dias, elas estão muito aceleradas e elas não entendem que a vida delas precisam respeitar as estações da vida delas. Você sabia que existem estações na sua vida? Deixa eu te falar uma coisa, não é todo o tempo que você vai produzir, irmão. Você precisa descansar às vezes, você precisa desacelerar, você precisa se conectar um pouco mais aos seus filhos, desligar um pouco o seu celular. Existem fases da nossa vida, existem tempos da nossa vida que a gente precisa desacelerar. A gente consegue olhar para o vento e a gente consegue falar, vai chover. A gente consegue olhar para o vento que vai para o sul e falar assim, vai fazer calor. Mas a gente não consegue perceber quando a nossa vida não está bem. E a gente vai levando, vai empurrando, vai tacando remédio, vai tacando as coisas, eu não posso parar, eu tenho que fazer, eu tenho que continuar. Ei,
Se até as aves do céu, se até as andorinhas entendem as estações, por que o meu povo não entende as minhas exigências? Deus, Ele criou você para que houvesse um tempo de descanso. É por isso que ao 7º dia, Deus descansou. Pergunta, Deus precisava descansar, sim ou não? Ele não precisava. Mas Ele deixou um ensinamento para você. Eclesiastes capítulo 3 vai falar, há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo de sorrir e também há tempo de chorar. Uma das partes que mexe comigo é, há tempo de construir, mas há tempo de destruir aquilo que foi construído. Como assim, pastor? Eu dediquei a minha vida construindo algo, eu dediquei a minha vida trabalhando firmemente nisso, e Deus está dizendo que há tempo de destruir aquilo que foi construído. Não faz sentido. É porque nós precisamos entender as estações que estamos vivendo, gente. Você precisa olhar para dentro da tua casa e discernir qual é o tempo que você está vivendo. Se o tempo que você está vivendo é de cuidar da tua família, para de ficar bitolado na igreja, cara. Para de ficar afundado em obra, ministério, essas coisas. Desconecta um pouco, cuida daquilo que é primordial. Mas se você entende que agora é hora de cuidar da igreja, para de fazer beicinho, achando que alguém tem que correr atrás de você. Coloque energia naquilo que Deus te chamou para fazer. Existem tempos que você precisa se dedicar no seu trabalho, mas existem tempos que você não pode ficar 100% no seu trabalho, porque vai chegar uma hora que você vai olhar o teu filho pequenininho, depois você já vai ver ele grande, e o tempo passou rápido demais, e você estava em busca de algo, e perdeu alguém. Discernir as estações, entender o time, qual é o tempo que eu tenho que produzir, qual é o tempo que eu tenho que determinar a energia, qual é o tempo que leva para poder crescer uma planta, qual é o tempo que vai levar para gerar um fruto. Eu preciso discernir. O que está faltando para a igreja é discernimento, é discernir os tempos e as estações, é ter um entendimento além, é não viver por aquilo que vemos, mas é entender que existe um mundo espiritual e coisas além. Mas estamos tão perdidos, porque conseguimos entender perfeitamente sobre todo o modus operandi da terra, da criação de Deus, dos frutos. Tem alguém aqui que gosta de plantar um vasinho, sabe? Tem alguém aqui? Aqui, ó. A Lívia. Sabe plantar, Lívia? Legal. Você planta o quê? Oi? Suculenta. Achei que era negócio de comer. Ela falou que é mais fácil plantar suculenta. Pastora Kátia gosta de plantar também, pastora? Deu um vasinho lá para a Bruna. A Bruna está plantando uma semente lá. Ela tem uma planta lá em casa que bateu o vento, né? Ela já rodou 3 vezes no chão, já perdeu tudo a planta. Mas ela tem um vasinho lá que ela veio me mostrar esses dias que está crescendo. Eu preciso discernir as estações. O problema é que nós vivemos uma vida acelerada demais e a gente não para, a gente não descansa, a gente não consegue entender que há tempo de acelerar, mas também há tempo de parar. Qual que é a estação que você está vivendo, irmão? Se a estação que você está vivendo é a estação que tem que acelerar, cara, taca o pé nesse acelerador e vai, porque Deus tem algo lindo para a tua vida. Mas se é tempo de desacelerar, desacelera. Porque tem uma geração, que é essa geração, que está sofrendo, porque não consegue discernir os tempos e as estações. Pastor, por que a gente não consegue discernir o tempo e as estações? Repita comigo, comparação. Mais uma vez, comparação. A gente se compara demais aos outros. A gente fica se comparando como que está a vida do outro. Então eu entro na internet, eu vejo que o pastor tal, ele está fazendo tal coisa. E aí eu vou lá e falo assim, cara, eu preciso fazer também, porque ele está fazendo isso, está dando certo, então eu preciso fazer. E volta e meia, você vai ficando e fazendo as coisas desesperado, porque você fica comparando a sua estação com a estação do outro. Não, porque a empresa do fulano está crescendo e a minha está parando, então eu tenho que acelerar, eu tenho que fazer isso. Calma, irmão, estação. Respeita as estações. Mas a gente fica se comparando, porque você entra na internet, sua vida está tudo bem. Mas quando você começa a rolar o seu Instagram, começa a ver os stories, você vê que tem alguém que está na praia, você vê que tem alguém que está viajando. Aí o que você fala? Nossa, minha vida está tão difícil. Mas estava bem há 5 minutos atrás. O que foi que aconteceu? Foi que eu comecei a me comparar. Foi que eu comecei a ver a vida do outro. Foi que eu comecei a olhar o jardim do outro e ver que a planta do outro está muito melhor do que a minha. Parece conversa de mãe isso aqui, não parece? Não está parecendo conversa de mãe? Mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Que a gente se esquece rápido demais dessas coisas.
Você sabia que para resolver todos os dilemas da vida, é só a gente ir para o simples de volta? É só voltar para o simples. Você não precisa de mais uma palavra poderosa, só precisa de uma palavra simples. Você só precisa ouvir as mesmas coisas que você ouviu lá no começo, quando você se converteu. Mas a gente quer enfeitar o pavão. A gente quer uma revelação fresca que desce do céu. A maior revelação de todas: Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Isso basta, irmão. A pergunta é: por que você está tão acelerado? Por que você está tão frenético? Por que você está colocando a tua saúde em risco, a tua vida em risco, a tua casa em risco? Eu estava vendo um vídeo no Instagram, onde um pastor ele fez uma pergunta para a igreja sobre mulheres que têm o cabelo grande, se elas teriam coragem de cortar o cabelo. Tem alguma mulher que teria coragem de cortar seu cabelo se eu tivesse uma tesoura agora? Você subir aqui e a gente cortar o teu cabelo bem curto? Sim ou não? Tem umas irmãs ali que estão precisando cortar o cabelo. Raspar, pode raspar? Raspar? Então eu vou fazer agora, quem sabe faz ao vivo. Tô brincando, não vou fazer isso não, né? Mas tem alguém que deixaria eu raspar sua cabeça agora, mulher? Teoricamente não, certo? Só que se eu perguntasse para você, entre cortar o seu dedo e raspar a sua cabeça, o que você prefere? Pergunta óbvia, né? Pastor, raspa a minha cabeça agora. A gente permitiria raspar a cabeça, mas não cortar o dedo, porque o dedo ele não volta mais, mas o cabelo cresce, sim ou não? Sabe qual é o grande problema? Existem pessoas que estão perdendo tempo com coisas que nunca mais voltam atrás. Tem gente que está cortando o dedo, ao invés de cortar o cabelo. Ou seja, eu estou gastando toda a minha vida no meu trabalho, e não estou dedicando tempo aos meus filhos. Deixa eu te falar uma coisa, o trabalho você consegue recuperar, o dinheiro também. Mas o crescimento dos seus filhos nunca mais. Eu queria que você tivesse a oportunidade de levantar daqui lá na salinha ver seu filho agora. Eu queria que você pudesse ter uma TV agora e nós pudéssemos projetar eles aqui. E saber que existem pais que são tão egoístas, que ficam o dia inteiro no celular, mas não conseguem assistir o próprio filho e acompanhar o desenvolvimento dele. Está fazendo sentido o que eu estou falando, gente, ou não? Eu estou indo para outro lado da mensagem, eu nem ia pregar sobre isso. Mas eu acho que eu vou abandonar o esboço e eu vou para essa linha. Você sabia que você poderia ter gasto mais tempo de oração, mas você está tão preso a outras coisas nessa terra que você não tem nem tempo de buscar o Senhor? Vamos fazer uma reflexão sobre a nossa vida aqui? Vamos bater um papo legal? Vale a pena tudo isso que você está fazendo? Vivendo uma vida totalmente acelerada e não entendendo que há tempo de plantar, mas há tempo de colher. O seu trabalho é tão importante assim, os seus negócios. Como está a sua vida com Deus, irmão? Como está o seu tempo de estar com o Senhor verdadeiramente? Se hoje fosse o último dia da sua vida e você estivesse numa cama de hospital, eu tenho certeza que você não pediria para o médico ou para Deus mais dinheiro, mais recursos. Não, tem um KPI lá da minha empresa que eu preciso ajustar, tem uma meta que eu preciso bater. A verdade é que nós voltaríamos para as coisas simples da vida. O sorriso do teu filho, o abraço da tua esposa. Qual foi a última vez que você, jovem que está aqui, ou até casado, ligou para sua mãe e falou assim: eu te amo? São coisas tão simples, mas a gente não faz. Valorizamos o status, valorizamos as luzes que piscam na igreja, valorizamos o tempo a qual as pessoas nos olham e a gente fez um story bacana. Igreja é isso aqui e isso aqui? Então nós perdemos totalmente o sentido do que era a igreja de Atos. Porque na igreja de Atos não tinha isso aqui, não tinha isso aqui, mas tinha a presença de Deus. Porque a presença de Deus era mais valorizada do que as coisas que valorizamos hoje. Como está a sua vida, irmão? Vale a pena você querer ser grande, que nem você está se esforçando para ser? Vale a pena querer ser o melhor do mundo? Vale a pena querer ganhar o mundo inteiro e perder a tua casa? Vale a pena? Deixa eu te falar uma coisa, o Senhor mudou totalmente o rumo da mensagem, porque Ele quer falar com você nessa noite. Ele está tentando te trazer de volta para a essência, que é a presença dEle. É o chamado que Ele tem para você, é o plano que Deus tem para a tua vida. Vale a pena
Você gastar toda a tua vida nos seus prazeres, nos seus quereres, nas tuas vontades, e se esquecer daquele que te criou, naquele que te gerou, vale a pena? Você viver uma vida longe de Deus, longe da presença, porque você tem uma demanda alta. Existem muitas pessoas na igreja que, graças a Deus, elas estão se profissionalizando, têm crescido, estão abrindo empresas, estão sendo promovidas no trabalho, estão vivendo uma nova estação na área financeira. Mas tem muitas dessas pessoas que se esqueceram da essência do Evangelho, de quem eram quando não tinham nada. As frases que eu mais ouço na minha vida, em todo o tempo, pastor, Deus vai fazer você ser um homem grande, mas não se perca. Não se perca. E todos os dias que eu vou falar com Deus, eu falo assim: Senhor, o que poderia me fazer se perder da tua presença? E eu começo a fazer uma reflexão na minha vida. E eu começo a entender que a humildade, irmão, é o que nos traz para a centralidade do Evangelho de novo. É a humildade. Se lembra de quem você era no começo, quando você não tinha nada? Quando você não tinha um bom carro, quando você não tinha uma boa casa? Volta a ser humilde, irmão. O mundo está cansado de pessoas que não olham nos olhos, não acreditam nos outros. O mundo está cansado de pessoas que se acham o máximo, que se acham melhores do que todo mundo. O que está faltando em nós é humildade, simplicidade, amor pelo próximo. Eu estava vindo para a igreja agora e eu parei ali no cruzamento ali da Moreiras, que vem do Jardim do Lago, tem um cruzamento ali da Moreiras. E eu parei o carro, tinha 2 rapazes, e eu parei de boa, a minha Ferrari. Eu estava com o vidro aberto, continuei normal, olhando para frente, 2 rapazes estavam ali. Aí um deles falou assim: tá vendo? Se fosse qualquer outro vacilão aí, já ia fechar o vidro com medo. Aí eu olhei para ele e falei assim: e aí, irmão, beleza? Ele falou: pô, eu gostei da sua atitude, compra um Trident meu. Eu falei: então, eu não estou tendo agora não, mas fim de mês, tá ligado? Eu falei assim: irmão, vai lá na igreja lá. Eu falei: que igreja? Assembleia ali? Eu falei: não, lá mais um pouco para frente, ali, Casa do Pai. E Casa do Pai eu conheço, me deram um boné de lá. Pô, que legal, vou lá sim. E aí eu saí com o carro. E eu fiquei pensando: ele é meu irmão também, mano. Quando nós estivermos todos diante do Senhor, as suas riquezas não vão importar, cara. A tua beleza não vai importar. Os teus cargos não vão importar, os seus títulos não vão importar. Se você for ler as cartas de Paulo, Paulo nunca começa: eu, apóstolo Paulo. Ele sempre vai começar: eu, Paulo. Porque o teu nome tem que ser muito maior do que o teu título. Porque o teu nome faz menção de quem você é em Cristo, o teu título não, cara. Por isso que Mateus capítulo 7 vai dizer: nós pregamos em teu nome, expulsamos demônio, repreendemos tudo. E ele fala: apartai-vos de mim, eu não vos conheço, porque não é o seu dom e nem aquilo que você exerce, mas quem você é para Deus que importa. E a pergunta é: quem você é hoje para Deus? Quando o Senhor vir te procurar, o que é que Ele vai achar, irmão? Ele vai achar alguém que realmente ama a presença e ama a palavra dEle? Ou Ele vai achar alguém que acha que é muito de si, que é muito poderoso, que é muito sábio, que tem todas as coisas, que tem muito recurso? Deus não precisa de nada que é seu. Ele não precisa do teu recurso, Ele não precisa de nada. A única coisa que Ele quer é o teu coração. Então quando é que você vai se lançar na presença dEle verdadeiramente? Entenda a estação, irmão. Aprenda a discernir os tempos. É tempo de voltar para a presença de Deus. É tempo de você voltar para o teu chamado. Deixa eu te falar uma coisa: você já brincou bastante lá fora, não brincou? Você já fez muita coisa lá fora, mas quando é que você vai dar valor verdadeiramente para aquele que te chamou e te elegeu nele? Ele está te convidando a voltar. Tem que ter discernimento para isso. Chegou a hora, irmão. Chegou a hora de você se render na presença dEle. Chegou a hora de você destruir tudo aquilo que você construiu um dia e falar: eu me rendo aos teus pés.
Eu me lanço na tua presença, já não importa mais nada. Isaías capítulo 6 diz que ele pregava a palavra, ele anunciava, ele era um profeta. Ele chegava para as pessoas e falava assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, porque vocês estão em pecado, vocês estão sujos. E ele começa a pregar, do capítulo 1 ao capítulo 6, ele está pregando violentamente a palavra, ele está fazendo a vontade de Deus, ele está anunciando as escrituras, a mensagem. Mas um dia ele teve um encontro com Deus, um dia ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. E os anjos que estavam em volta dele, com 2 asas cobriam os rostos, com 2 asas cobriam os pés e com 2 asas voavam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Ele é santo, Ele é poderoso. Quando Isaías olhou aquilo, ele disse: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Aquele que dizia ai de ti, quando teve um encontro com o Senhor, ele falou: ai de mim. Deixa eu te falar uma coisa, discirna o tempo que você está vivendo, porque se o Senhor te trouxe aqui hoje, é porque Ele está te convidando a dizer: ai de mim, eu encontrei aquele que pode mudar a minha vida, eu encontrei aquele que pode mudar a minha história. É tempo de destruir tudo aquilo que eu construí e vim para a presença dEle. É tempo de destruir, irmão. Sabe o que mais que você precisa destruir? Um texto que mexe muito comigo, e eu conversei com algumas pessoas na minha casa sobre isso, e aqui é uma direção para você que é dessa igreja. Deixa eu te explicar uma coisa. Tudo que você fez lá atrás, ou tudo que você construiu até aqui, irmão, não pode ser o seu altar. Deus não divide a glória dele com ninguém. E existem muitas pessoas que, porque fizeram algo lá atrás, acham que hoje elas não precisam fazer mais nada, porque elas já fizeram a parte delas no reino, sabe? O famoso saudosismo. Saudosismo é se vangloriar do passado, daquilo que foi feito. Eu ouvi muito na época a qual eu me converti, que as pessoas falavam assim: deixa os jovens fazer agora. A gente já fez demais, agora é a vez deles. A gente já construiu tantas coisas, agora é a vez deles. Mas um dia conversando com o pastor Marco Mello, um cara que eu acredito que já fez muito pelo reino, ele virou para mim e falou assim: eu ainda choro quando eu ouço as canções em relação ao Espírito Santo. Sabe o que é isso? É pegar tudo que a gente construiu até hoje, falar: isso aqui não significa nada, eu preciso mais e mais e mais e mais da presença dele. É pegar tudo aquilo que construímos até aqui e dizer: tudo isso é muito top, mas não se compara com quem Jesus é. E eu quero mais dele. Eu quero mais da presença. E tem pessoas aqui dentro dessa igreja, tem pessoas que vivem isso na vida delas. Eu já fiz tanto. Fui eu quem comecei a igreja, fui eu quem comecei as coisas, eu sou desde o início da casa do Pai. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. O que te trouxe até aqui não vai te levar para o próximo nível. Estava conversando com o pastor Igor, ele mandou um áudio para mim essa semana e entristeceu meu coração. Uma igreja com mais de 40 anos, acabou de fechar, porque o pastor não aguentou e entregou o ministério porque está doente. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de avançar e há tempo de descansar. Quando não discernimos as estações, acabamos podando a árvore por inteiro e cortando ela. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando ou não? Deixa eu te falar uma coisa. Ainda que você foi o Mega Blaster e que já fez tantas coisas, a Bíblia vai dizer que Noé, ele construiu uma arca. Ele ficou 100 anos construindo uma arca. É isso? 100 anos? Imagina durante 100 anos, primão. Acho que nem vai dar tempo, né? Você construir algo. As pessoas passarem por você e zombarem de você daquilo que você está construindo. Porque até o tempo de Noé não havia chovido. Pelo menos é o que está escrito em Hebreus. O pastor Leandro tem outra teoria. Que gotejava. Não sei, aí depois você pergunta para ele. O pastor Leandro, ele tem uma teoria muito engraçada. Ele diz que na arca tinha dinossauro. Mas eu não sei, eu não entendo, mas churrasco lá em casa lá é esses debates. É um nível poderoso.
Eu falei, mas como que era o dinossauro? Não, eles eram mansos. Eu falei, convertidos. Não é uma teologia muito profunda. Então, até os tempos de Noé não havia chovido. Então, Noé, ele construía a arca, irmão. E as pessoas passavam e falavam assim, o que você está fazendo? Ele falou, vai cair uma grande chuva. O pessoal fala assim, o que é chuva? É água caindo do céu. Os caras falam assim, você está doido? Não existe isso, Noé. E durante 100 anos, ele construiu uma arca. 100 anos ele estava ali construindo uma arca, construindo algo que as pessoas diziam, isso é loucura. É loucura. Isso é impossível, esse cara é louco. Deixa eu te falar uma coisa, é loucura até que chova, irmão. Porque uma hora vai chover. É loucura para muitos você estar na presença de Deus, é loucura para muitos você estar na igreja, é loucura para muitos você estar aqui na casa do Senhor, é loucura até que chova, porque uma hora vai chover. Existe uma palavra, uma hora vai chover. Choveu. Ele ficou 1 ano dentro da arca, certo? Não estou com os números aqui, pastor Igor. É 1 ano. 1 ano dentro da arca, nesse período de chuva, irmão. Imagina 1 ano ali dentro, com os animais, com a sua família. Ninguém acreditou na palavra. 100 anos de construção, ninguém acreditou em nada. 1 ano até esperar a água descer. Ele desce da arca. Quando ele desce da arca, Deus libera uma palavra para ele. Vá e faça um holocausto em minha presença. Ofereça um sacrifício para mim. Eu não sei se você consegue entender, mas quem já tentou colocar fogo em carvão que molhou? Você consegue ou não? Eu só estou falando com gente Nutella, que ninguém faz churrasco. Vocês já tentaram? Gente, por favor, vamos conversar comigo. Vocês já tentaram colocar fogo num carvão molhado, sim ou não? Já? Deu certo ou não? Dá trabalho, né? Agora imagina uma árvore que ficou encharcada. Todas as árvores da região, todas as árvores da terra ficaram encharcadas durante 1 ano, irmão. Você acha mesmo que iria conseguir colocar fogo naquelas árvores? Nas madeiras? Sim ou não? Não tem como. Qual era a única madeira que ele poderia utilizar para poder fazer um holocausto para Deus? O quê? Sabe o que Deus estava falando para ele? Destrói tudo que você construiu, para você não achar que aquilo que você construiu é maior do que a palavra que eu tenho para a tua vida. Sabe o que eu tenho para dizer para você, irmão? Desce daí. Desce desse lugar super grandioso que você construiu na tua cabeça. Porque vai chegar uma hora que você vai achar que isso é suficiente. Mas não é suficiente para te levar para o próximo nível. Pega as madeiras da arca. Papai, o que você está fazendo? Eu vou oferecer isso em holocausto a Deus. Tudo aquilo que eu tenho eu entrego nas mãos dele. Discerniu a estação. Entendeu que há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de construir, mas há tempo de destruir aquilo que foi construído. A pergunta nessa noite é, você está disposto a destruir tudo que você construiu para poder se lançar na presença de Deus e voltar para os caminhos do Senhor? O que é que você tem que destruir hoje? Às vezes é o seu ego. Às vezes é o seu orgulho de dizer, eu nunca mais subirei num altar. Eu nunca mais irei pregar o evangelho porque a igreja me feriu, porque as pessoas me machucaram. Você prefere cortar o dedo do que cortar o cabelo, né? Você prefere arrancar algo que não volta mais para sustentar o teu ego, que pode ser facilmente destruído nessa noite. As aves do céu conseguem discernir as estações, os pombos e todos os outros animais, mas o meu povo não entende as minhas exigências. Vocês conseguem olhar para o céu e saber quando vai chover, vocês conseguem olhar para o vento sul e saber que vai fazer calor, mas vocês não conseguem entender o tempo presente. E o tempo presente de Deus para a tua vida é, volta para a minha presença, volta para os meus caminhos. O tempo presente não é mais hora e não é mais momento, igreja. O mundo está dando sinais. O mundo está mostrando, está acabando tudo. Mas você prefere continuar cortando o teu dedo, ao invés de cortar o teu cabelo. O que isso significa? Você prefere abrir mão daquilo que é eterno, daquilo que não volta mais, para continuar mantendo algo que é passageiro, que facilmente você pode construir depois. Essa noite é uma mensagem a qual o Senhor está falando para você.
Existem algumas pessoas dentro da casa do Pai, que é como uma televisão de LED conectada na tomada. Quando você puxa o fio, a luz permanece acesa, mas já não está mais conectado na fonte. O que isso significa, pastor? Significa que se você não descer daí de onde você está e não se conectar de novo nele, as pessoas vão tentar ligar, mas já vai ter acabado faz tempo. Se uma estrela explodir agora, lá no céu, vai demorar um tempo para que nós venhamos saber aqui na terra. Porque quando olhamos ainda achamos que está lá, mas não está mais. Tem coisas na nossa vida que já não está mais lá, mas a gente acha que está. Saul governou sobre Israel durante 40 anos, mas ele não era mais o rei de Israel. Ele estava no trono, mas ele não tinha autoridade do trono, entende? Existem pessoas que estão nos palcos, existem pessoas que estão em evidência, mas elas não têm mais o Espírito Santo faz tempo, gente. Sabe por quê? Deus mudou a estação. Deus trocou as coisas. Você conseguiu discernir já isso? Deus mudou. Aqueles que achavam que era dono da igreja, Deus mudou faz tempo, irmão. As coisas, já viraram faz tempo. Mas o meu povo não consegue ter discernimento para entender o que eu estou falando. O meu povo não consegue ter discernimento para olhar os tempos e as estações. Tem muita gente que está queimando, mas é um fogo falso. Tem muita gente que está plantado, mas é uma planta de mentira. Tem muita figueira que não produz figo, é só folhagem, é só aparência. Deixa eu te falar uma coisa, está na hora de você se render ao Senhor e se humilhar na presença dEle, dizendo: não me deixes, eu quero mais, eu quero voltar. Pastor, o que é necessário fazer? Volte a fazer o simples. Volte a buscar a Deus, porque a luz aparentemente está acesa, mas você já se desconectou da fonte faz tempo. Se coloca de pé em nome de Jesus, eu quero orar com você. Essa mensagem hoje ela é para mim, cara. Que por muito tempo eu achei que eu estava conectado na fonte. E eu pregava, e eu falava aqui em cima. Mas eu percebi que eu já estava longe demais de Jesus. Os últimos 6 meses foram meses difíceis para mim. Ontem a pastora Bruna, ela recebeu uma revelação de uma mulher que estava aqui na conferência. E essa mulher, ela falou um pouco sobre a minha vida para a pastora. E eu falei, faz todo sentido. No mês que vem me coloquei muito menos para pregar na escala. Preciso recalcular a rota, irmão. Ter humildade para reconhecer. Se eu não tiver humildade para reconhecer, eu posso ser esse pastor que depois de 40 anos fecha uma igreja com mais de 200 membros. Porque não entendeu o time. Não entendeu a estação. Eu entendi que eu estou numa estação com Deus. E eu estou tentando entregar frutos que não pertencem a essa estação. As pessoas que sobem aqui no altar, eu quero falar algo para vocês. Vocês precisam discernir o tempo de vocês também. Porque às vezes a estação de vocês não é aqui em cima, é lá embaixo. As pessoas que recepcionam na porta, as pessoas que cuidam das projeções aqui, a gente precisa discernir os tempos. Porque às vezes é tempo de buscar os pés e não de arrumar as cadeiras, como foi cantado aqui. É você que sabe sobre a sua vida, irmão. Só entenda uma coisa, existe luz de pessoas aqui que já apagou faz tempo, mas ainda parece que está brilhando. Será que é com você que Jesus está falando hoje? Se for com você, se alegre, que Ele está te convidando a se conectar nele novamente. Existe uma fonte aqui, se conecta nele. Não é através da força do teu braço, mas é da humildade e do reconhecimento de que existe um Deus soberano. E sem Ele, eu nada posso fazer. Sem Ele, eu não vou conseguir realizar nada na minha vida, entende? Foi muito doido, porque nessa semana Deus me tratou de uma forma muito específica.
E eu queria até reconhecer, Val, a sua mensagem de hoje foi a concretização de tudo para Deus, que Deus queria falar comigo. Você que não vem nos cultos de manhã, você não tem noção do que Deus tem feito aqui, irmão. Eu hoje fui transformado num culto de domingo de manhã. O Senhor mexeu comigo, através da palavra do Val. Existe algo da parte de Deus para essa igreja, irmão. Discirna os tempos e as estações. Tem coisas que eu gostaria de falar para vocês agora, mas eu ainda não posso falar. Discirna os tempos e as estações. Deus está mudando algo na casa do Pai. Deus já mudou faz tempo. É que alguns ainda estão distraídos. Uma mensagem direta para você que é membro daqui. Deus já mudou as coisas aqui. Só que tem muitos que estão distraídos e não perceberam ainda. Já mudou, irmão. Já mudou. A estrela já explodiu. Mas a gente olha e não vê isso. E por não estar vendo, a gente não se comporta como se já tivesse acontecido. Tem alguns que já entenderam e começaram a se comportar. Tem outros que ainda não entenderam e só vão começar a se comportar na hora que vê as coisas acontecendo. Jesus vai dizer: Tomé, você viu e por isso creu. Mas eu me alegro por aqueles que não viram e creram. A estação mudou, igreja. Para de cortar o dedo. Tem coisas que não voltam mais. Maridos, esposas, filhos, famílias. Já não é mais tempo de perder com as coisas dessa terra. Não é mais sobre os seus negócios, não é mais sobre as suas vontades ou o seu querer. É sobre uma nova estação que já chegou. Vocês não reconhecem, não percebem? Eu já estou fazendo uma coisa nova. Ah, igreja. Deus está me amassando por dentro. Deus, Ele está fazendo algumas coisas doidas. E o meu convite é para você que tem o desejo de viver algo extraordinário com Deus. De quem entende que precisa voltar para a presença dEle. De quem entende que chegou a hora de não viver mais o seu querer ou a sua vontade. Pastor, eu entendi nessa noite que eu preciso me render ao Senhor. Eu preciso discernir o que Deus está falando. E Deus está falando comigo. Eu entendi que Ele está falando comigo. Meu coração está queimando. Eu entendi que Ele está falando comigo porque eu sinto que é Ele falando comigo. Eu sinto que é a voz dEle me chamando. Se Ele está falando com você, sai do seu lugar, vem para cá. Que essa mensagem é uma mensagem totalmente diferente de todas que eu já preguei. E eu não consegui pregar ela inteira. Eu preguei só alguns versículos. Chegou uma hora de você se prostrar diante do Senhor e falar assim: eu entendi, eis-me aqui. A Bíblia vai dizer que para alguns Ele falava por parábolas, mas para os filhos Ele era muito direto. Ele ensinava algumas coisas. Alguns entenderam a mensagem e foram fazendo associações. Outros que estão aqui entenderam diretamente o que o Pai está falando com você. Ele está falando com você diretamente. Enquanto nós cantamos uma canção, sai do seu lugar e rasgue o teu coração na presença dele, dizendo: eu entendi. Eu vou queimar tudo que eu construí até aqui e eu vou começar tudo de novo na tua presença. Não são os meus dons, não são os meus talentos, não é o meu currículo, não é o quanto eu sou bom, mas é sobre quem tu és, Jesus. Eu quero voltar para a tua presença. Eu quero me render aos teus pés. Eu quero recomeçar minha vida em ti, Deus. Eu já não quero mais viver o meu querer, a minha vontade. Eu quero a tua vontade, o teu querer. Se o Senhor falou com você nessa noite, sai do seu lugar e vem aqui em nome de Jesus. Seja a última vez.
tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Eu quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade.